close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Homo sapiens, assassino em série dos homens e da ecologia. Homo sapiens, termo que deriva do latim homem sábio, ser humano, ser pessoa, gente ou homem, é a única espécie animal de primata bípede do gênero Homo ainda viva. A espécie surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África e adquiriu comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. Entretanto, evidências arqueológicas publicadas em 2017 sugerem que a humanidade pode ter se espalhado por todo o continente africano ainda antes, há cerca de 300 mil anos. Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido com inúmeras capacidades como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a resolução de problemas complexos. Essa capacidade mental, associada a um corpo ereto, possibilitou o uso dos braços para manipular os objetos, fator que permitiu aos humanos a criação e a utilização de ferramentas para alterar o ambiente à sua volta mais do que qualquer outra espécie de ser vivo. Outros processos de pensamento de alto nível, como a autoconsciência, a racionalidade e a sapiência, são considerados características que definem uma pessoa. Se espalhou pelo Mediterrâneo em torno de 100 mil a 60 mil anos atrás e pode ter chegado na China há 80 mil anos. Atualmente, os seres humanos estão distribuídos em toda a Terra. Hoje, a população humana foi estimada em cerca de mais ou menos 7 bilhões de indivíduos, segundo a Organização das Nações Unidas. Desde o surgimento da civilização, os humanos são uma forma dominante de vida biológica em termos de distribuição espacial e efeitos sobre a biosfera do planeta. Como a maioria dos primatas superiores, os seres humanos são sociais por natureza, sendo particularmente hábeis em utilizar sistemas de comunicação verbal. Os humanos criaram complexas estruturas sociais compostas de muitos grupos cooperantes e concorrentes, de famílias até nações. As instituições sociais entre os humanos criaram uma variedade extremamente grande de tradições, rituais, normas sociais e éticas, leis e valores que em conjunto formam a base da sociedade humana. A cultura humana é marcada pelo apreço pela beleza estética, o que, combinado com o desejo de expressão, levou a inovações como a arte, a escrita, a literatura e a música. O Homo sapiens, como espécie, tem como característica o desejo de entender e influenciar o ambiente à sua volta, procurando explicar e manipular os fenômenos naturais através da filosofia, das artes, das ciências, mitologia e da religião. O ser humano é uma das espécies conhecida capaz de criar o fogo, cozinhar seus alimentos, vestir-se, além de utilizar várias outras tecnologias. Mas o ser humano é o único homo a criar uma civilização. Os humanos passam suas habilidades e conhecimentos para as próximas gerações e, portanto, são considerados dependentes da cultura. Yuval Noah Harari,
Nasceu em fevereiro de 1976, de pais judeus e libaneses com raízes na Europa Oriental. Ele é especialista em história medieval e militar. Harari obteve seu doutorado na Universidade de Oxford em 2002 e ele se tornou professor de História Mundial na Universidade Hebraica de Jerusalém em 2005. Autor do best-seller internacional Homo Sapiens, uma breve história da humanidade, e também de Homo Deus, uma breve história do amanhã. E seu último lançamento é este aqui, 21 lições para o século XXI. Leciona no Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. O livro diz que 100 mil anos atrás a Terra era habitada por pelo menos 6 espécies diferentes de homens hominídeos. Apenas um sobreviveu. Quem? Nós, Homo sapiens. Vamos contar sua história, mas segurem-se nas cadeiras. Vocês sabiam que o Homo sapiens um dia tiveram irmãs e irmãos? Pensamos que somos os únicos humanos que nos últimos 10 mil anos estiveram aqui habitando a Terra. Nossa espécie, de fato, foi a única espécie humana a existir até hoje. Os primeiros humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2 bilhões e 500 mil anos atrás, a partir de um gênero anterior chamado Australopithecus, macaco do sul. Foram para a Europa e Ásia e deram origem ao homem do Vale de Neander, bem adaptados ao frio. Os ocidentais da Ásia foram povoados pelo Homo erectus e ainda apareceram outros em vários lugares do mundo. A nossa espécie Homo sapiens, homem sábio, eram caçadores destemidos ou doces coletores de plantas que perambulavam, andavam, de lá para cá pelos continentes todos. A verdade é que 200 mil anos e até 10 mil anos atrás, o mundo foi habitado por pelo menos 6 espécies de humanos diferentes e ao mesmo tempo. E hoje estamos só nós. Então, gente, o que aconteceu com nossos irmãos? As teorias dizem que houve uma miscigenação entre eles, mas a maior possibilidade é que o Homo sapiens os levou à extinção. Os sapiens chegaram no local, caçavam os animais, comiam frutas, nozes e bagas de outros irmãos, e eles eram melhores que eles, melhores caçadores e coletores. E graças à sua superioridade e habilidades, eles se multiplicaram, se espalharam pelo mundo e fez que até os neandertais e outros definhassem. E essa competição de recursos pode ter levado a uma violência e genocídio. Sapiens, homens sábios, nunca foram tolerantes, não é? E hoje também não são. Vejo racismo, uma simples cor de pele, um homem que teve origem na África, uma religião diferente ou dialeto leva à rejeição, violência e até a morte. Os sapiens antigos talvez tenham feito uma limpeza étnica na história. Como teria sido a nossa cultura e sociedade se todos os nossos irmãos tivessem sobrevivido? Como seria o mundo com espécies diferentes de homens? Sociedade, religião, todos teriam o mesmo Deus? Seriam todos filhos de Deus? Nos últimos 10 mil anos, o Homo sapiens esteve tão
acostumado a ser a única espécie humana que é difícil para nós concebermos qualquer outra possibilidade. Acreditamos que somos os maiores, os melhores da criação. E o resto é reino animal e vegetal, não é? Charles Darwin sugeriu que o Homo sapiens era apenas mais um da espécie animal, um mamífero. Nossa, naquele período as pessoas ficaram furiosas. Ainda hoje, muitos não aceitam acreditar nisso. Se a culpa é dos sapiens ou não é, o fato é que tão logo chegaram a um local, a população nativa era extinta. Os últimos a serem exterminados foi o Homo soluensis, foi há 50 mil anos atrás, e o Homo denisova, asiáticos, e os neandertais há 30 mil anos atrás. Eram homens fortes, poderosos, incrível que desapareceram. Homo sapiens, a última espécie humana, porque nem mesmo, os mais fortes, de cérebro grande e mais resistentes ao frio, como eu já disse, os neandertais, não conseguiram sobreviver. Foi assim, um ataque violento, além das espécies que estão sendo extintas, animais e vegetais, junto com todo esse extermínio. E ainda hoje isso está acontecendo. E que homem é esse hoje, 2021? Como nossa espécie conseguiu dominar o planeta? Por que nossos ancestrais uniram forças para criar cidades e reinos? Como chegamos a criar os conceitos de religião, nação? Foi o homem que criou direitos humanos. Depender de dinheiro, fizeram livros e leis. Ser escravos da burocracia, ter horários, consumo de massa. E como será o mundo no milênio que está por vir? Yuval Noah Harari, seu livro Sapiens, ele decifra o século XXI em todos seus aspectos: político, social, tecnológico, ambiental, religioso, existencial, e nos questiona: por que a democracia liberal está em crise? Estamos no início de uma nova guerra mundial? O que podemos fazer diante da pandemia, de notícias falsas e negativismo? Qual civilização domina o mundo? O Ocidente, a China, os Estados Unidos ou o Islã? O que podemos fazer sobre o terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos e netos? Um século de mudanças nas quais somos os atores e nas quais, se realmente queremos, ainda podemos provocar mudanças para que o futuro da humanidade seja muito melhor. O futuro da humanidade, quem decide, somos nós. Senão, os nossos filhos não escaparão de suas consequências. Pela primeira vez na história da Terra, uma espécie viva é capaz de produzir quantidade de produtos sólidos, líquidos ou gasosos na mesma ordem de magnitude daqueles produzidos pela Terra inteira por si mesma, Mas as durações e níveis de produção não são os mesmos. Para quantidades que a Terra levou centenas e milhares de anos, para produzir, os seres humanos, nós, levamos apenas 100 anos. Em muitos setores, a produção continua a crescer assim sem nenhum controle. Então, a transformação de características ambientais ocasionadas pelos seres humanos inclui modificações, fragmentação e a destruição de habitats, poluição, mudanças climáticas, superexploração
e extinção de espécies, expansão de genes e espécies invasivas, causando pandemias como agora. Para nós, o fim da história se dará com o fim da humanidade, que, pelo menos em escala geológica e biológica, parece que não está muito distante, não. Que devemos ensinar para os nossos filhos, netos, descendentes? Um século de mudanças nas quais somos os atores e nos quais, se realmente queremos, ainda podemos dar sentido através de nosso compromisso como homens sábios, Homo sapiens. Porque se o futuro da humanidade for decidido sem nós, nossos filhos e netos não escaparão às suas consequências, como eu já disse. Espécies surgem e espécies desaparecem. O Homo sapiens, sendo mais uma espécie de mamífero da Terra, provavelmente seguirá o mesmo destino de todas as demais espécies que vivem ou que viveram no planeta e que se extinguiram. Para se tornar a pessoa que você deseja ser, acessar a posição que deseja, ganhar a vida com sua arte ou sua paixão, você não precisa ser um gênio. Através do estudo cuidadoso da vida de figuras ilustres da história, como Amadeus Mozart, Yuval Harari, Albert Einstein, Marie Curie, Robert Greene, nos mostram que cada um de nós detém inerentemente o poder de se destacar em nossas vidas e que esse poder não é uma questão de sorte ou talento inato, mas é que é detectado, adquirido e desenvolvido pela aplicação dos princípios que detalha passo a passo nesse trabalho cativante. Eles assim nos convencem de que todos nós podemos e devemos tomar o poder de nossas vidas e de nossos destinos e de nossa sociedade. Você é responsável pelo que está acontecendo hoje e você sabe disso. Você gostou? Está gostando? Não esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like, muito importante o seu comentário. Eu estou muito feliz com tudo isso, né? Como é maravilhoso falar para cada um de vocês sobre um trabalho feito com amor e verdade. Isso nos dá certeza de que não estamos sonhando sozinhos e de que os nossos objetivos também são os seus. Agradeço as pessoas que se dedicam tanto e correm atrás do que realmente importa, pelo privilégio de evoluir e aprender cada dia mais, cada dia mais. Porque acho assim muito importante todas essas coisas curiosas e sugestões desses livros para que cada vez mais a gente possa evoluir para ficarmos mais livres desse momento difícil que nós estamos passando. Então vai trazer um pouco de alegria, de consolo e ver que a história apenas está se repetindo, que muita gente já passou por isso e já saíram dessa, né, das várias pandemias, né, como eu já disse, e logo logo nós vamos vencer. Vamos vencer se soubermos participar de uma forma importante. O que está acontecendo nesse momento, como eu já disse, depende da nossa escolha, do nosso posicionamento. Desejo a todos vocês um momento difícil e de luto, muita calma e esperança. Tudo vai passar. Várias pandemias já passaram. Hoje nós temos a ciência do nosso lado e as vacinas, graças a Deus, e vamos conseguir logo. Pode demorar um pouco, depende da colaboração das pessoas, principalmente, de ficarem em casa, seguirem as normas da OMS e assim, logo logo, vamos estar libertos para nos abraçarmos
e sermos mais felizes. Mais uma vez, gratidão. Namastê.